E fiz o Enem, tive um resultado satisfatório, consegui entrar na faculdade. Hoje eu estou na UFABC, que é a federal daqui do ABC. Estou fazendo licenciatura em Biologia. Olha, eu cheguei agora aqui na minha aldeia. 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 Então, quando foi falar do nome de uma pessoa que trouxe pra gente algo importante, eu pensei na Luizinha Pancararu, professora Luizinha, justamente por quê? Por causa dessa representatividade de apoio cultural que ela teve como professora dentro do nosso território. Passei na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, para cursar psicologia. A Gilmara, colocou no grupo a escala de quem tinha passado e quem não. E eu lembro que eu tava dormindo e meu tio me ligou, as pessoas ficaram sabendo primeiro que eu tinha passado. E ele me ligou todo afobado, falando que eu tinha passado e tal, aquela coisa. E eu comecei a chorar de emoção, sabe? Porque, nossa, nunca que, passava pela minha cabeça que eu ia conseguir ingressar na Universidade Federal ainda. Quando eu vi que eu fui convocada, eu liguei já direto pra minha mãe, chorando horrores, de verdade mesmo, muito feliz, falando que eu passei em pedagogia no Instituto Federal. Fui no aulão da Uneafro, que foi uma parte muito importante para mim na minha carreira, na minha trajetória, porque eu vi todo mundo falando sobre essa trajetória, falando o que passou, enfim, contando como foi. Eu virei pro coordenador do meu cursinho e falei, ano que vem, vou estar naquele palco, vou estar falando a minha história para essas pessoas, eu vou estar incentivando outras pessoas também. A única opção que me deu, um escape, porque outros cursinhos não iam ter a disponibilidade de materiais de graça, né? A gente teria que pagar. Dentro da minha casa, eu fui a primeira a entrar na faculdade. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos. Para mim foi muito importante porque eu tive o apoio na Uneafro, que eu não tive na escola, tanto assim. Eles ajudaram na minha jornada em cada processo que eu tive. Eu ainda até falo para minha irmã da Uneafro também, tanto que por causa de tanto falar e ela viu, ela começou o cursinho agora também, lá na Ocupa. Eu passei na economia na FAP, é uma faculdade particular pelo ProUni, comecei. Eu passei em matemática em Presidente Prudente, pela Unesp. Não fiz, gente, porque é muito longe, Presidente Prudente. Eu não tinha nenhum tipo de suporte para poder me mudar para outra cidade, ter que começar tudo do zero. E eu também trabalho para cá, então ia ser muito difícil. Porque, infelizmente, né, não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas para poder estudar. Não, e além de ser estudante, vestibulando, você tem o trabalho, você é mulher negra nessa sociedade e lutando pela moradia, pelas outras coisas, você acaba se cansando e se perdendo. Aí foi aí que eu encontrei a Uniafro, foi um negócio assim de encontro de apoio. Só que, infelizmente, por conta do novo ensino médio, que foi colocando essas matérias como projeto de vida, o que acabou tirando filosofia, acabou tirando química, biologia, eu me senti num desespero total, porque chegou no 2º ano do ensino médio, eu fiz o Enem como treineiro e eu falei, é muito difícil. Eu não sei como eu vou passar nisso daqui do ensino médio. Meu sonho era já engatar do ensino médio para uma faculdade. Aí chegou no 3º ano, parece que tudo se casou, que eu descobri o cursinho, né, do Núcleo Tia Jura, no projeto Meninos e Meninas de Rua, então tudo se casou. Foi muito interessante, porque aquela apostila, ela tem esse tom interdisciplinar também. Porque além das questões que estão lá, a gente tem também análises sociológicas do movimento negro, dos movimentos populares, então foi se casando justamente até com o tema da redação, que foi relacionado à herança cultural africana aqui no Brasil. Então, sensacional o conteúdo, as questões,
E tudo isso, né, acarretou que eu consegui sair do 3º ano do ensino médio, uma escola pública, para ingressar na Federal do ABC, em Interdisciplinar em Ciências Humanidades. E a universidade que eu passei foi a Federal do ABC, aqui em São Bernardo, né? E eu passei no curso de Bacharelado em Ciências e Humanidades. Você já começou? Já, eu comecei segunda-feira, ainda estou na primeira semana. Tá sendo algo muito novo, fica meio assustado, né, assim, porque é novo e, por exemplo, eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a entrar na universidade mesmo. Acho que o mesmo desafio que a gente tem para acessar a universidade, pelo Enem ou qualquer vestibular, a gente também tem esse desafio de permanecer lá dentro. Que a faculdade é muito importante. E talvez as pessoas talvez nem vejam essa importância antes de entrar na faculdade. Mas eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo no primeiro dia, que você pisa, você vê que é um universo esplêndido, é um universo incrível que a gente tem que ocupar, porque a faculdade pública tem que ser feita pra gente que veio de escolas públicas. É um desafio atrás do outro, mas eu acho que com o apoio, por exemplo, de um movimento como o movimento da UNEAFRO, torna possível, deixa de ser só um sonho, só uma coisa que você imagina, mostra que a gente pode realizar, sabe, esses sonhos, deixa de ser só a imaginação. Estou muito feliz com essa questão, foi muito trabalhoso, muitos choros no meio do caminho, mas a gente conseguiu, tô pronta para a próxima etapa. E aqui está Maria Luísa, que é conhecida como Luizinha Pancararu, e cheguei na Tribocandé no dia 30 de novembro de 1992 e que desejo que vocês tenham bom êxito. Salve aí, galera, como é que vocês estão aí? Salve periferia, salve aldeia, salve quilombo. Tá todo mundo aí com a gente? Dá um salve aí no chat, dá um oi, acena aí para nós. Bom, galera, dia importante aí, a gente está começando 2026, núcleo virtual da UNEAFRO. Então, bora que bora. E é isso. Vou passar aqui a letra, a palavra, na verdade, para a Fabiola. Ela vai explicar para vocês algumas coisas muito importantes em relação ao movimento da UNEAFRO. E, poxa vida, né? É uma autoridade sobre o assunto, né? E vai ser muito importante aí para vocês que estão desse lado aí ouvindo a gente, né? Conhecer essa história muito bonita de luta da UNEAFRO. Então é isso, galera. Vamos junto. Salve, salve, boa noite a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um ano de uma caminhada que a gente sabe que às vezes é pesada, mas quando estamos bem acompanhados, ela se torna mais leve e mais gostosa. Eu sou Fabiola, eu sou de São Bernardo do Campo, faço parte aqui junto com vários companheiros e companheiras desse movimento negro de educação popular que é a UNEAFRO Brasil. Eu vou contar um pouquinho para vocês como a gente nasce, como começa essa caminhada da UNEAFRO. Acho que é importante dizer que esse ano nós estamos fazendo 17 anos, mas antes disso já tinha aí uma galera, né, que faz parte desse movimento e que já tocava cursinho aí nos seus territórios. Então, nós temos cursinhos aí com mais de 20 anos. A UNEAFRO ela nasce em um momento
muito importante da história, né? Inclusive, num momento de luta por cotas raciais. E quem somos, o que somos e o que fazemos? Nós somos esse movimento de organização de educação popular, que se organiza em diversos territórios, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco. Em todos esses territórios, nós organizamos cursinhos pré-vestibular, pré-ENEM, para preparar a juventude preta, periférica, oriunda de escolas públicas, para ocuparem os espaços universitários. Então, nós entendemos que existe uma lacuna que está colocada entre o ensino médio e o ensino universitário. É como se fosse um vale que está entre o ensino médio e o ensino universitário, né? E aí chegam os cursinhos para fazer a ponte, para que vocês possam conseguir atravessar com um pouco mais de tranquilidade. Isso acontece de maneira muito proposital, né? Essa lacuna que existe entre o ensino médio e o ensino universitário existe de maneira proposital. Então, você oferece o ensino médio, as pessoas aprendem, né, a decifrar os códigos, a ler, a escrever, mas chegar no ensino universitário, a juventude preta, de periferia, que está na mira do tiro, é uma outra coisa. Porque a gente sempre precisa, né, de ficar pensando, eu trabalho para ajudar em casa ou eu estudo para tentar acessar a universidade. E aí, é importante dizer, na sequência eu vou contar para vocês como que nasce o núcleo virtual e por que nós existimos também de maneira virtual. Mas também quero contar para vocês, e depois vai vir uma camarada aqui, muito gente fina, contar para vocês, outras coisas que nós fazemos também para além dos cursinhos. É importante dizer também que os cursinhos de educação popular eles estão para além do que são os tripés do Enem. São espaços de acolhimento, são espaços de socialização, são espaços onde as pessoas podem ser quem elas querem ser, podem ser chamadas como elas querem ser chamadas e podem dividir também ali, com esse núcleo, com seus companheiros e companheiras, as mazelas, as dificuldades e as coisas boas também que existem nos seus territórios. Ou seja, o problema que existe naquele território, ele passa a ser do núcleo de educação popular também. Então, é um espaço onde vários temas que atravessam os nossos corpos, eles também são debatidos. A formação ela é muito importante por vários motivos, né? E a nossa molecada é muito inteligente e acessar a universidade é possível, mas a permanência é uma outra coisa. A permanência ela é muito dura. Então, existem várias metodologias, existem vários caminhos que proporcionam a permanência no ensino universitário. Uma delas é a formação. É a gente entender de onde nós viemos, para onde estamos caminhando e onde queremos chegar. Quais são esses espaços que nós ocupamos. Então, é toda uma trajetória. Esses cursinhos eles contribuem para a vida, pela trajetória de vida educacional de todos esses estudantes que chegam nesses espaços. Num momento muito crítico da história, né, da nossa história recente, no momento de pandemia, né, e que o movimento negro sempre tenta ler esses momentos de uma maneira em que a gente consiga entender o que aquilo, de alguma maneira, vai trazer muito mais prejuízo para nós, que somos pessoas pobres e pretas das quebradas, uma das coisas que nós conseguimos entender é que a pandemia ela viria, a Covid viria, atingiria a todos de alguma maneira e não escolheria raça, não escolheria classe social, mas nós saberíamos que, de fato, atingiria muito mais e traria muito mais prejuízo para a população preta. E por que eu digo isso? Acho que o primeiro sinal disso foi que a primeira pessoa infectada foi uma empregada doméstica, certo? Em segundo, os acessos. Nós ficamos todos reclusos, ficamos ali dentro de casa, cumprindo quarentena, passando diversas dificuldades, mas as pessoas mais abastadas, de alguma maneira, elas ainda estavam tendo acesso ao ensino, né, ao ensino que eles já tinham, das escolas privadas, e continuavam ali se formando de alguma maneira. E aí nasce o núcleo virtual, que é esse núcleo que recebe todos e todas agora, nesse momento. O núcleo virtual ele surge nesse contexto de pandemia, para suprir a necessidade ali de trazer a formação e informação
num período que a gente não podia sair para a escola, encontrar a galera, trocar uma ideia. Então, a gente está falando de uma juventude que fez essa transição para esse momento tão especial da vida de juventude durante a pandemia atrás de um PC. E o núcleo virtual ele vem para isso, para suprir essa necessidade. Mas, depois disso, nós entendemos a importância que é e a potência que é o núcleo virtual. O alcance foi nacional e, por vezes, internacional. Em alguns países do continente africano, algumas pessoas também acessavam as aulas do núcleo virtual. Mas, aqui no Brasil, em diversos territórios, em diversos estados, na maioria dos estados brasileiros, em territórios quilombolas, em territórios indígenas de etnias diversas, o núcleo virtual chegou também. E aí nós entendemos a potência e a importância que era manter o núcleo virtual. Para além disso, nós também entendemos que, por vezes, tem um núcleo físico ali perto da casa da pessoa, mas a dinâmica de vida impede que ela chegue até aquele espaço. Seja porque ela está em algum emprego que ocupa muito do tempo dela, principalmente aos fins de semana, seja porque ela está trabalhando na escala 6x1, e a gente precisa falar muito sobre a escala 6x1, que impossibilita que essa pessoa também acesse um cursinho de maneira presencial. Então, por vários motivos, houve uma análise muito profunda e nós entendemos que o núcleo virtual precisa continuar. Ele também serve como um reforço para os núcleos físicos. Existem alunos que fazem um cursinho lá no Pagode da Disciplina. Sim, tem um núcleo que é numa comunidade de samba chamado Pagode na Disciplina. Mas ele também tem um tempinho a mais, ele quer acessar as aulas do virtual, ele pode também, e assim ele consegue ali um reforço a mais para os seus estudos. E quando eu falo de núcleo físico, né, e eu falei em alguns estados que nós estamos de maneira presencial, eu preciso dizer como são esses espaços. Então, se uma pessoa entende que ali na quebrada dela é muito importante que se tenha um cursinho, ela pode se organizar ali com seus companheiros e suas companheiras, se organizarem ali junto com seus amigos, professores e professoras voluntários, e organizar um cursinho no seu território. Então, esses cursinhos eles estão em associação de moradores, terreiros, igrejas, centros culturais, ONGs que atuam na garantia de direito de criança e adolescente, escolas públicas, ocupações. Então, são diversos os espaços que esses cursinhos estão localizados. E, dessa maneira, a molecada da quebrada consegue acessar esses espaços e trazer um alimento a mais ali para a sua formação, para a sua trajetória educacional. Até mesmo porque a gente sabe que algumas matérias importantíssimas foram tiradas do ensino médio, mas nos cursinhos de educação popular da Uneafro, essas matérias elas permanecem, porque elas também vão ser solicitadas no Enem. Então, é um grande movimento de educação popular que entende a educação como uma das ferramentas de enfrentamento ao racismo. Então, a educação, o conhecimento, ele é poder. E nós entendemos que uma das ferramentas para enfrentar as violências que acometem as nossas vidas e os nossos corpos é a educação. Dentro desse movimento, é muito importante dizer que existe uma aliança ancestral também, né? Então, nós temos diversos alunos quilombolas e indígenas também que estão aí, né, no Brasil todo. Inclusive, temos núcleo, né, em território indígena, e que é muito importante dizer, em Minas e em São Paulo. Então, os cursinhos de educação popular da Uneafro, eles contribuem aí para a trajetória de vida educacional da nossa galera que precisa e deve ocupar esses espaços que são nossos por direitos. Estou aqui para dar também para vocês as boas-vindas. Que sejam todos e todas e todos muito bem-vindos. Dar as boas-vindas, porque agora vocês fazem parte desse grande movimento que vocês vão entender agora também com uma camarada nossa aqui que está chegando. Todas as outras coisas também que envolvem aí a caminhada desse movimento. Tá certo? Então, fica aqui com a gente. Eu vou chamar aqui a nossa irmã Débora Dias, uma mana aqui da Zona Leste. Ela vai se apresentar melhor, mas eu adoro dizer que ela foi aluna de cursinho, que ela foi coordenadora de cursinho, que ela foi uma co-vereadora da cidade de São Paulo e está aqui com a gente, né, construindo firmemente, fortemente, esse grande movimento de educação popular.
Obrigado, boa noite, boa aula para todos. Obrigada, irmão. Tamo junto. Bora, Débora. Vem aqui dar sua letra para essa juventude aí que vai fazer a luta esse ano pela universidade, pela sua vaga numa faculdade pública e vai somar aí nessa nossa luta, né? Muito nobre. Salve, gente. Primeiro, eu sempre gosto de dizer para vocês que o momento de uma aula inaugural, de um cursinho, seja o virtual, seja os presenciais, ou seja o nosso grande aulão, é sempre um momento muito emocionante para a gente. E, para mim, como a Bill já adiantou, tem um lugar muito especial, porque há exatamente 10 anos, eu também estava sentadinha numa cadeira no cursinho, sonhando muito com a universidade, fazendo planos para outras perspectivas de futuro, porque a minha trajetória, eu tenho certeza que é muito parecida com muitas das de vocês que estão aqui hoje, olhando para a gente e querendo, se desafiando a estudar. Eu sou uma menina que veio da ZL, né? Sempre tive o corre com a minha mãe e com a minha avó, que me fortaleceram. Então, minha mãe solo, na luta, no corre, como empregada doméstica. E, assim, se eu não passasse uma universidade pública, não ia dar para estudar. E aí, morando na Quebrada, vocês também sabem que o desafio é muito grande quando a gente se atreve e escolhe estudar, né? Além das vezes da gente escutar coisas muito desafiadoras na nossa casa, né? De você não vai conseguir, essa coisa de faculdade não é para você, ou inclusive os estímulos que a gente tem escutado na internet dizendo para vocês não faça faculdade. Gente, isso é balela de burguês. A gente que veio da Quebrada não é o papo que a gente precisa pensar. Estudar, sim, é o que é a possibilidade da gente transformar a nossa realidade. Então, não fica de olho nesses papos da internet e cola com nós, hein? Só para dar um recado aqui bem importante. Mas a outra coisa é que este momento do aulão é o momento da gente se conhecer e chamar vocês para uma coisa que, inclusive, é muito maior do que só os núcleos de educação popular. A Uneafro Brasil, além de fazer as lutas que a minha companheira, minha mestra, minha dirigente, a Fabiola, trouxe aqui para vocês, além de tudo que a gente faz a partir da educação popular, com as matrizes do Enem, preparando a juventude, os mais velhos e todo mundo que queira estudar para a universidade, com esse foco na população preta, indígena, quilombola, além de todo esse processo, este movimento aqui é um movimento político. Se vocês não sabiam, eu estou contando essa novidade aqui para vocês. Este movimento aqui é político. E o que significa esse movimento ser político? Além de ser política na base, na prática, que é organizar o nosso povo para estudar, entrar na universidade, este movimento, a partir dessa prática, também incide nacionalmente e internacionalmente nas políticas públicas. Por que é importante fazer isso? Porque a gente não quer só que vocês entrem na universidade, que a gente acesse esse espaço. A gente quer permanecer com qualidade, a gente quer que tenha mais vagas, a gente quer ampliação e aprimoramento das políticas de cotas, a gente quer que, desde a educação básica, os nossos pretinhos, pretinhas, pretinhas, os nossos jovens LGBT, as nossas crianças quilombolas, ribeirinhas, negras e indígenas possam, de fato, ter acesso a uma educação de qualidade. Então, este movimento está 100% comprometido com a luta antirracista, está 100% comprometido na construção de uma política de educação para a equidade racial no nosso país, e a gente faz isso, sabe de que maneira? A gente incide em grupo, fazendo, inclusive, junto de outros movimentos negros. Aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente está com uma bandeira esticadinha aqui da Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização com mais de 200 organizações do movimento negro do nosso país, que incide nacionalmente e internacionalmente para a vida do povo negro, para a vida com dignidade do nosso povo. Então, é muito importante dizer que esses aspectos que a gente está falando da política é a política do dia a dia, é a política da prática, sabe? Que é lá no cursinho, mas que é incidindo através da Coalizão Negra por Direitos, é também incidindo no Congresso Nacional pela aprovação e aprimoramento da política de cotas, é também incidindo nacionalmente e internacionalmente para reparação histórica para o povo preto, para o povo indígena,
no que diz respeito a um dos maiores crimes que este país, que este mundo já vivenciou contra a humanidade, que é a escravidão. Então, a gente segue construindo política de base, mas também incidindo nas pautas que são fundamentais para o nosso povo. Eu preciso destacar que esse é um ano muito importante. E, para quem não lembra, vamos se lembrar agora que este ano é um ano eleitoral. E por que isso tem a ver com o Enem? O que isso tem a ver com ser um cursinho pré-vestibular? Tem tudo a ver. Porque se a gente está pensando numa política de educação, que a gente possa acessar a universidade e não só acessar, ter dignidade, terminar a nossa formação e ter, inclusive, garantia de emprego digno, são nas políticas públicas que esses processos podem ser solucionados. E a gente faz isso, né, essa incidência também pensando no ano eleitoral, levando os nossos projetos políticos para o país. Então, a gente já participou de várias iniciativas muito importantes, como a Bill também adiantou, né, uma dessas iniciativas que foi muito importante para incidir aqui em São Paulo foi a nossa experiência de mandato, com a Mandata Quilombo Periférico, que foi um processo bem significativo, voltado com a presença total do movimento. Inclusive, a gente lançou aqui na cidade um projeto de lei que era sonho do nosso movimento, que é uma lei de fomento à educação popular, o Dia da Educação Popular, e a gente também deu uma salva de prata bem bonita para o nosso movimento, que há 17 anos tem construído luta política na base. Mas dizer que esse lugar da política como uma das ferramentas fundamentais para a vida, dignidade e emancipação do nosso povo. Então, a UNEAFRO Brasil se compromete em fazer luta de base com os nossos cursinhos, fazendo na prática que os nossos pretinhos, pretinhas e todo mundo que queira estudar possa entrar na universidade e que essa ocupação ela também seja uma ocupação cercada de força política. Sim, para fazer a transformação diretamente. Porque a gente sabe, né, Pro, que o vestibular ele também não é a maneira mais democrática de acesso à universidade, mas é o que a gente tem ainda. Então, a gente faz a luta construindo o cursinho, mas também incide nacionalmente e internacionalmente para poder fazer com que o nosso povo tenha vida digna. Então, eu quero dizer para vocês que estão chegando agora, bem-vindos, que essa trajetória seja uma trajetória muito bonita na construção da educação de vocês, mas quero também dizer não só boas-vindas, estudantes, eu quero dizer boas-vindas vocês, novos e novas militantes do movimento negro, porque também o que vocês estão fazendo, sentar o popozinho assim, ó, na cadeira, desafiar o sistema para estudar, entrar na universidade, é um ato altamente revolucionário. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à UNEAFRO Brasil, que este movimento possa ser casa e quilombo para todos vocês. Bora com a gente. Sensacional, minha nossa. Só aprendo com essas minhas amizades cada vez mais. Sensacional. Nada a acrescentar, né? Acho que você e a Fabiola já deixaram muito bem aí sedimentado no entendimento de todo mundo a importância do nosso movimento. Pô, você me deixa falar uma coisa? Sempre. Gente, ao vivo, né? Você sabe que essas coisas acontecem. Eu estou até com meu bottom aqui e não falei de uma coisa muito importante. Bora lá. Né? Como vocês sabem, todo mundo aqui tem acompanhado as últimas notícias falando sobre a situação do feminicídio no nosso país. São números alarmantes e as principais vítimas desse processo são mulheres negras. Esse é um desafio que não é só tarefa das mulheres, né, de se engajarem nessa luta, mas também um chamado para os nossos companheiros homens na luta contra o feminicídio, contra a violência e contra o abuso sexual. É muito duro, né? Eu sei que hoje é uma aula de boas-vindas falar coisas tão pesadas como essa, mas são as mulheres dos territórios. Inclusive, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente sabe ou conhece uma vítima de violência doméstica, conhece uma vítima de abuso sexual ou uma vítima cruel do feminicídio. E a UNEAFRO Brasil, não diferente de como sempre foi o nosso compromisso com a vida das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres LGBTs, das pessoas, da vida digna das pessoas, a gente também está se colocando à disposição para construir uma campanha forte, onde estou aqui, ó, não sei se vai dar para focar,
mas tem esse botãozinho, depois eu deixo aqui, que é Eu Meto a Colher, Movimento Negro contra o Feminicídio. Então, gente, nos próximos, é uma coisa muito importante de vocês acompanharem, onde acompanhar essas lutas que a Uneafro está fazendo. Primeiro, cada um de vocês pode se juntar a gente para continuar construindo essa luta política, e ao longo das aulas aqui, os professores vão dizer para vocês como vocês podem construir mais esse processo político com a gente. E a outra coisa é dizer que essa campanha fundamental, é importantíssimo que a gente comece a aderir, falar sobre o que tem sido a violência doméstica, trocar ideia com seu parceiro, né, que faz piadinha machista, porque, no fundo, isso vai lá se transformar no feminicídio. Então, é muito importante esse processo de consciência política, e a Uneafro, na verdade, está engajada em diferentes outras campanhas de mobilização pela vida do nosso povo. Mas essa a gente não pode esquecer de falar no dia de hoje, porque este assunto é o assunto do agora. A nossa vida está agora. A cada 4 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. No último período, até agora, mais de 1.400 mulheres foram assassinadas nos últimos meses. Se a gente não falar sobre isso, é a nossa vida que está em jogo. Então, a gente usa esse espaço aqui do aulão também para falar da nossa campanha, para dizer que vocês sigam as redes sociais da Uneafro Brasil, onde a gente coloca os nossos processos também de engajamento e de outras campanhas políticas pela vida do nosso povo, e a gente segue fazendo luta juntos. Estou esperando vocês, e eu sou boa de rosto, vou lembrar. Obrigado, Débora. Né? Lembrança mais que oportuna. E é fundamental esse entendimento de que vocês, estudantes, vocês são parte de uma luta, né? Que também é a nossa luta na medida em que a gente escolheu a educação e na medida em que a gente escolheu também, dentro dessa luta, celebrar nossos ancestrais, né? Uma coisa que eu sempre ouço do pessoal é: nossa, é gratuito, né? Os nossos ancestrais, eles não cobravam nada para fazer o básico pelo outro. Então, a gente está nessa luta junto com vocês, porque a gente acredita que vocês são parte, de fato, de uma família, e que a gente pode, sim, né, através dessa luta, reumanizar tudo aquilo que foi desumanizado pelo invasor e acabou se perpetuando como cultura. Então, o nosso enfrentamento também acontece nesse sentido, né, Débora? Legal, brigadão. Queridos, queridas e queridos, eu vou chamar agora os professores que estão aqui presentes conosco na sede, para que eles possam se apresentar, vocês possam conhecer também um pouco dessa trajetória de cada um, tá bom? E então, nesse momento, eu vou dar uma saída para dar espaço para outras pessoas, tá bom? E aí depois eu retorno para a gente poder continuar nosso papo, né? Eu que acabei sendo o anfitrião aqui, né? Então eu vou apresentando para vocês de momentos em momentos o que a gente vai fazer. Então, nesse momento, os professores vão se apresentar para vocês. Perfeito? Bora lá. Boa noite, eu sou o Paulo Perê, professor de Sociologia, sou coordenador pedagógico, um dos coordenadores, sou coordenador no Estado, né, na rede estadual, um dos coordenadores do Núcleo Virtual. Atuei um tempo no Núcleo Quilombac, que é em Perus. Nesse momento, eu devo dar uma força para os professores do Núcleo Virtual, referente aos cronogramas, referente ao material, a gente vai falar um pouco sobre. E agora, um dos professores que trabalhará com vocês é o professor Leandro. Então, eu vou passar a palavra para ele e os demais professores vão se apresentando também, para que depois a gente tenha um momento para que talvez vocês possam se apresentar. A gente está pensando de uma maneira aqui tecnológica, onde vocês possam falar um pouco também antes da gente encerrar. Tá bom? Vou passar para o Leandro aqui. Boa noite. Salve, galera. Satisfação ter vocês aí. Bom, meu nome é Leandro, faço parte do Núcleo Virtual, também membro do nosso coletivo da Uneafro, né? Primeiramente, eu queria saudar vocês e falar que eu fui aluno de cursinho, né, lá no início dos anos 2000, na cidade de Poá. Depois a gente fundou o nosso núcleo em Itaquá. E graças ao nosso movimento, né, nossa articulação com os professores do nosso território, eu entrei, me formei, né, sou formado pela PUC de São Paulo, em História,
Atualmente eu estou, acho que vocês vão me conhecer também, eu estou aí no grupo, né? Então, para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp também, tem a plataforma. Vou também dar um suporte nas aulas de atualidades e também ficar nos bastidores acompanhando vocês em todo o processo pedagógico, né? O acesso online, né? As salas de aulas, né? Todo esse encontro a gente se organiza para articular os professores para estar passando esse material que a gente vai estar passando para vocês nas aulas. E também sou um dos cofundadores aí de uma articulação que a gente tem nos territórios indígenas, que é a chamada Articulação Indígena UNEAFRO, onde nós temos também grupos organizados dentro do núcleo virtual para entrar nas universidades públicas, né? Então, a gente tem todo esse processo dentro da educação popular no nosso espaço. Então, é um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar aí no WhatsApp, eu vou estar na plataforma Bico, depois a gente vai ter outros encontros para falar, para colocar a mão na massa mesmo, olhar a plataforma. Então, qualquer dúvida é só chamar, que eu estou agora eu vou voltar, vou ficar lá no grupo e também vou ficar na nossa salinha que a gente montou, tá bom? Então, um prazer. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Valeu. Obrigado, Leandro. Obrigado, Pereira. Valeu. Então, pessoal, enquanto a gente faz a troca dos profs aqui, vou apresentar também um prof, que é referência para mim, o professor Zé Henrique. Nós temos aqui o Tiago na produção, Tchaca também, vocês não estão vendo, mas estão na produção. E nós, professores coordenadores, temos uma tarefa na produção. O cronograma, a estrutura, todo o ambiente precisa ser planejado para que o professor possa dar a aula dele tranquilamente, preocupado só com o conteúdo. Então, assim como a Débora Dias falou agora há pouco, que a Fabíola é uma referência, eu conheci alguns professores que trabalham com o Zé aqui na Ocupação 9 de Julho e falaram muito bem do seu trabalho, Zé. Então, acaba sendo uma referência para mim também. E isso é o movimento. A gente chega, pessoas chegaram antes e a nova geração vai chegando também com novas ideias e novas propostas também. Tá bom, Zé? Uma boa noite. Boa noite. Salve, família. Na verdade, nós somos a referência do outro e da outra, né? A gente aprende ensinando, né? Trocando ideia aí sobre o conhecimento sobre o conteúdo. Mas vamos lá. Meu nome é José Henrique, né? Eu sou carioca, nasci no Morro dos Macacos em 1958, e eu gosto de fazer essa apresentação, né, porque representa a minha ancestralidade, né? Eu morei no Morro dos Macacos, né, pais extremamente pobres, né, e vim para São Paulo com 13 anos, onde eu concluí aqui o que se chamava de ginásio, né? Fiz a 7ª e 8ª série num colégio aqui na Zona Leste, um colégio público. E, nessa época, né, desde o Rio de Janeiro, com 13 anos, trabalhava para ajudar meus pais, né? Trabalhava em loja de pássaros, né? Limpar a gaiola, dar comidinha para cachorro, para tartaruga, né? E aqui em São Paulo, fazendo o carreto na feira, até que eu ingressei como office boy num banco, né? E, em 81, eu ingressei na universidade para fazer biologia. Mas, antes disso, em 1978, eu tinha 19 anos, fiz um cursinho pré-vestibular, o banco que eu trabalhava custeou parte dos estudos, né? E eu que tinha parado 4 anos, depois retornei e fiz o supletivo, eu comecei a ter uma perspectiva política sobre o que me cercava, né? Então, conhecendo companheiros e companheiras do movimento, o movimento negro particularmente, foi aí que eu ingressei na minha militância e minha consciência abriu, né? Então, a partir de 79, eu posso dizer que eu conscientemente
me predispus a ser parte de uma engrenagem que vai mudar essa engrenagem que enfiam goela abaixo da gente, né? Ingressar na universidade, né, e a UNEAFRO é parte desse esforço para a gente mostrar para o jovem, para a juventude, que é possível ingressar na universidade pública, né, e desconstruir aquilo que ensinam nas universidades. Porque o que ensinam nas universidades é a versão do colonizador. Então, nós ingressando na universidade, a gente tem que apresentar a nossa versão, né? Apresentar a nossa versão e desconstruir essa versão que empurram goela abaixo, né? A gente vai contribuir aqui, junto com outros companheiros, companheiras, educadores e educadoras, né, para que possamos, mesmo a quilômetros de distância, mesmo de forma virtual, a gente possa contribuir, né, para que o desejo e o sonho de centenas e milhares possam ser realizados, né? Não é uma tarefa fácil, né, ingressar na universidade. E não é também uma tarefa fácil mudar o conhecimento que ensinam na universidade. Como eu disse, apresentar a versão do povo pobre, preto e periférico, né, dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinho, das mulheres, né, da comunidade LGBTQIA. Então, dessa forma, a gente consegue desenvolver e criar uma consciência crítica e compreender o nosso papel nessa sociedade, né? Então, é isso. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E estamos aqui para contribuir, né? E obrigado por permitir que nós os ajudemos, né? Os ajudemos a realizar um sonho. É isso daí. Um abraço, boa noite. Obrigado, Zé. Contamos com a sua presença e com os seus profs também, podendo nos apoiar, para que eu vejo que nossas aulas vão chegar longe. Como eu comentei no grupo hoje, Espírito Santo, Acre, Pernambuco, Distrito Federal, interior. Então, é isso. E obrigado pela trajetória também, pelas palavras. E agora eu devo apresentar, então, o professor de Física, Osmar. Então, pessoal, Biologia, professor Zé Henrique. O professor Osmar é de Física. Então, o que nós sabemos, senta aqui, por favor, Osmar. Na rede estadual, onde talvez muitos de vocês tenham passado, existem alguns pontos fracos. Então, Biologia, Física, Química, Matemática, Inglês, faltam professores. Então, a gente vai precisar dar uma atenção maior para algumas disciplinas. Não é, Bru? Então, vou passar a palavra para o Osmar aqui. Salve, salve, galera. Boa noite nessa sexta-feira 13 aí. Falando física, a galera já até assusta. Opa, já vai ver a assombração. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a todos vocês, principalmente ao Alec, que ele me convidou para fazer parte desse projeto. Quando ele falou, eu fiquei encantado. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer parte, vou ter que voltar a dar aula em cursinho, porque eu tinha parado um tempo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a trajetória, rapidinho. Meu nome é Osmar, né, Pereira. Eu sou formado em Física, licenciado, também mestre em Física. E também, assim como muitos de vocês, eu tive uma trajetória bem parecida. Meu pai era cortador de cana no interior, minha mãe também era empregada doméstica. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu era mecânico de carro, então eu tinha que trabalhar o dia todo. E depois eu comecei a fazer parte de um cursinho também popular. E isso, cara, ajudou totalmente, mudou a minha vida. E depois, isso faz 20 anos já. E depois de uns 15 anos atrás, eu comecei a dar aula no cursinho popular. E eu vi o qual é importante você fazer parte de um cursinho e depois também retornar como professor. Eu estou muito feliz, assim, eu estou até emocionado aqui, porque eu conhecendo hoje o projeto a fundo mesmo, né?
E espero colaborar com vocês aí na história de física. Eu sei que é uma matéria que todo mundo tem um tabu, mas calma, a gente vai junto, vamos trabalhar todos aqui. Vou dar aulas, assim, às vezes, de monitoria para ajudar vocês, porque eu sei que o negócio pega na hora de fazer os cálculos. E eu acho que é isso, galera. Eu espero que vocês estejam todos animados aí, nessa sexta-feira 13, e vamos lá para trabalhar juntos nesse ano todo aí, beleza? Espero colaborar com os sonhos de vocês. Paulo, eu sou rápido, cara. Obrigado, Osmar. Contamos também com as suas aulas. Física é uma coisa que a gente sabe que não é tão simples. Nós sabemos que os exercícios não são simples. Envolve muita matemática, muito conceito também. Nós estamos juntos. Valeu, Osmar. Apresentar agora. Quem apresenta também é apresentado. Agora eu vou apresentar um cara que eu conheci também um pouco mais agora. Nós já trabalhávamos juntos online e agora a gente está trabalhando mais presencialmente, mas com foco no núcleo virtual, que é o Alec. Então eu vou passar aqui a palavra para o Alec. E aí, meus queridos, queridas, querides, né? Contar também um pouco da minha história aí. Eu que comecei aí simplesmente dando as boas-vindas, né? Sou professor de história, mas também estou coordenador, né? Ajudando aqui nos trabalhos do núcleo virtual. E por que disso, né? Porque é um pouco de como eu falei há pouco. Acredito demais nesse tipo de luta que a gente faz, que é uma luta onde o nosso foco é proporcionar ao outro, a outra pessoa, né? Que ela simplesmente tenha aquele básico tão necessário para a gente viver com dignidade, né? E educação nem era uma coisa pela qual a gente deveria, dentro da nossa sociedade, ter ofertada como mercadoria. Isso era algo para ser acessível universalmente a todas as pessoas, né? E a gente faz essa luta porque criaram uma barreira para que o nosso povo conseguisse acessar essas universidades, né? E ao mesmo tempo que poderia, evidentemente, acabar, né, com o vestibular, que seria a ampliação de mais vagas em universidades públicas, isso é uma coisa que não vem acontecendo. Daí nossa luta também nesse sentido, né? Acho que o nosso sonho é, em algum momento, que a gente tenha ofertas e vagas para todas as pessoas, né? Para o povo negro, periférico e indígena. E tem que ficar atento com isso, né? Até porque existem projetos da direita, sempre extrema brasileira, de simplesmente acabar com políticas de cotas, e isso já vem sendo ensaiado em alguns estados, né? Eu me tornei professor, fiz essa escolha também, tive que ingressar num cursinho, sou da Zona Leste de São Paulo, né? E aí, evidentemente, tive, por conta de não ter uma educação pública de qualidade, fazer um cursinho para poder conseguir minha vaga numa faculdade pública, né? E eu me formei em História pela Universidade de São Paulo e espero conseguir ajudar vocês aí nessa luta. Tenho certeza que vou, tá? Não é uma luta fácil, viu, gente? É difícil, porque acho que todos nós aqui temos certeza do tamanho da dificuldade pela qual vocês passam no dia a dia, o quanto que o trabalho, de repente, pode atrapalhar vocês, mas, ao mesmo tempo, a gente está junto. Tanto que a gente puder ajudar vocês a conseguirem conquistar essa vaga, a gente vai estar ajudando, tá? E é isso. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas. Lembrem-se que vocês têm aí professores e professoras que entendem o lugar de onde vocês vieram. A gente não esqueceu do lugar de onde a gente veio e a gente só vai ficar tranquilo quando a gente conseguir realizar aquilo que a gente tem que realizar, né? Que é simplesmente transformar esse país aqui num grande quilombo, né? Aldear, retomar, e é isso. Essa é a nossa luta. E nós temos ainda mais professores para serem apresentados, professor Lucas? A gente tem alguns professores, né? Mas eles estão no virtual. Então, nesse momento, a gente vai passar para vocês um clipe com alguns ex-alunos que passaram pela UNEAFRO e que, felizmente, conseguiram conquistar aquilo pelo que a gente luta, né?
Bora lá, Thiagão, toca aí, meu bom. E aí depende da autorização, Thiagão, pra gente ok. Então agora a gente assiste. Passei em 7º lugar em administração na UERJ, faço parte da Uniafro pelo pré-vestibular do Bom Pastor. Passei em psicologia na UFVJM. Faço parte da Uniafro do Bom Pastor e recentemente eu passei em biologia na UFRJ. Eu passei em geografia pela UF. Passei agora para letras na UERJ. Eu faço parte do Uniafro Mabel Assis e eu passei no curso de História na Unifesp. E eu passei no curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal Fluminense, UF. E participei ano passado do cursinho da Uniafro. Tô aqui gravando esse vídeo porque eu passei na Unifesp no curso de Ciências Sociais. Foi um processo em que a Uniafro e o pré-vestibular do Bom Pastor nos auxiliaram, nos ajudaram na questão psicológica, e você sempre vai ter os professores, os coordenadores, vão ter ex-alunos que já passaram para a universidade, passaram por esse processo para poder auxiliar vocês. Eu sou a primeira pessoa da minha família que passa por uma universidade e eu sei que através disso eu posso mudar a vida de outros familiares. Por exemplo, eu tenho 4 irmãos mais novos do que eu e eu sei que essa minha realização, essa minha vitória é algo muito importante para eles. Eu entendo que o maior desafio que eu tive nesse processo, até a minha aprovação, foi não desistir no primeiro ano de vestibular. Eu não consegui passar de primeira, acabei tendo que recalcular a rota, joguei minha nota em cursos aleatórios, acabei passando, fiquei muito feliz, porém muito pressionada em fazer um curso que eu não gostava, em desistir do meu sonho, e a Uniafro estava lá comigo, me dando um pouco mais de estabilidade. A Uniafro fez eu entender que apesar do curso, estar numa universidade federal é um direito, é um espaço nosso. Esse ano, de 2025 a 2026, eu continuei estudando. Fiz o Enem novamente, consegui passar agora. Agora eu me sinto realizada, agora eu vou ser psicóloga. No cursinho eu não aprendi só os conteúdos, mas aprendi a estudar de verdade, a me organizar e principalmente acreditar que eu poderia chegar lá. Não foi fácil, eu não passei de primeira. Eu só consegui na segunda tentativa que eu fiz o Enem. Eu não teria conseguido se eu não tivesse a ajuda da Uniafro. Eu fiz o pré-vestibular, né? E hoje eu moro aqui em Angra dos Reis, mas eu vim de Salvador, já tem 18 anos que eu moro aqui. Eu vim tentar emprego, eu vim tentar uma vida melhor para os meus filhos. Eu fui mãe com 15 anos. Eu vi essa oportunidade aqui de poder estudar. Ele me ajudou a descobrir técnicas de estudo que eu poderia utilizar em casa. E principalmente, né, a companhia, os professores. Tudo isso foi fundamental na minha trajetória e me ajudou a entender que eu não estava sozinho. E o cursinho foi fundamental para mim porque foi o que me deu confiança de pensar que eu poderia passar em qualquer prova do Enem, né? Lá eu também entendi que a universidade era sim um direito meu e que eu não estava sozinha nessa luta, né? Então foi muito importante para mim como pessoa preta e periférica. Gente, ali eu pude perceber que eu e os meus amigos, né, todos os meus colegas de turma que acabavam pensando que isso não era pra gente, que a gente conseguia sim e tinha capacidade sim de fazer o Enem e de cursar na faculdade, fazendo o curso dos nossos sonhos. Não desista, não é fácil. É isso, eu desejo uma boa sorte pra você. Tamo junto. Sou fruto de educação popular e estou na federal agora. Que a universidade é para todos nós. Mesmo sendo filha de empregada doméstica, né? Minha mãe já faleceu. Queria muito que ela estivesse viva para presenciar esse momento e dizer a ela: mãe, sua filha estará na universidade. Pois eu creio que com muita persistência, estudo e dedicação, vocês vão conseguir e vocês são capazes. Seu esforço de hoje pode te dar resultados que você nem imagina. Foi uma coisa muito legal de saber, foi muito bonito e eu fico muito feliz de ter participado. Professores que me incentivaram até o fim, colegas que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava, que entendiam meu ritmo, a minha história, a minha origem. Então eu queria fazer um convite. Se você quer ingressar na universidade, se você ainda não perdeu o sonho de estudar, como eu não perdi, se inscreve, se dá essa chance. A Uniafro pode ser o que faltava para você chegar lá. Obrigada, Zé. Obrigada, Ocupação 9 de Julho. Obrigada aos meus colegas incríveis, aos meus professores incríveis. Esse ano eu não estarei no cursinho, mas é por uma boa causa.
E eu cada vez mais sigo acreditando no poder da educação popular e antirracista. Muito obrigada. Valeu, Uniafro. Explicar para vocês, né, o que está acontecendo. A gente vai colocar para conversar com vocês pessoas as quais a gente teve a felicidade, né, de fazerem essa caminhada conosco, e elas conquistaram a aprovação da tão sonada, né, a vaga da tão sonada universidade pública. Aí a gente vai botar vocês para entrarem em contato com elas. A gente só está fazendo aqui alguns ajustes. E por que isso, né, galera? Uma coisa pra gente é muito fundamental, justamente enxergar nessa nossa trajetória. Não. Alô, alô? E aí, foi? Tá? Opa, voltar aqui. Galera, começar de novo aqui, tá bom? O que a gente vai fazer agora com vocês, né? A gente vai colocar vocês em contato com ex-alunos e alunas que a gente teve a grande felicidade de fazer essa caminhada, essa jornada juntos. E essas pessoas conseguiram conquistar a tão sonhada vaga numa universidade pública. E aí, por que, né, é importante, no meu entendimento, colocar vocês em contato com essa juventude, mas ao mesmo tempo, né, apresentar os professores e professoras, né, aqui para vocês. E uma coisa é muito fundamental dentro dessa nossa ideia de apresentar quem já, de certa maneira, trilhou esse caminho, que é justamente mostrar para vocês que é possível, né? E assim, às vezes parece que não é possível, né? Daí a grande dificuldade. Quando a gente consegue enxergar e contar, né, com depoimento de pessoas que já fizeram essa caminhada, poxa vida, como é inspirador, como é importante. Então, essa é a ideia de colocar vocês em contato aí com alunas que já trilharam esse caminho aí, tá bom? Tá pronto? Geovânia vai conversar com vocês, tá bom, galera? Então, a Geovânia vai conversar aí com vocês, tá bom? E, Geovânia, quando você estiver pronta, pode conversar conosco aí, dar esse salve para a galera, tá bom? Tá tudo ok aí? Consegue falar com a gente? Só um minutinho, Giovanni. A gente está agilizando aqui, galera. Só um minutinho. Agora, ok, Giovanni. Prazer, boa noite, fica à vontade, tá? Obrigada. Oi, gente, eu sou a Giovânia. Eu passei recentemente no curso de Psicologia na Universidade Federal de São Paulo e eu queria dizer que foi muito importante o apoio que eu tive da UNEAFRO e dos professores, do Leandro, e da minha colaboradora também, que é a Gilmara, e queria dizer que, tipo, se você está buscando entrar na universidade, é muito importante que não desista, que se você se esforçar, você será capaz de entrar na universidade, e a experiência de estar
cursando na universidade é muito incrível, e eu espero muito que, tipo, todos consigam passar e para viver também esse sonho do mesmo jeito que eu consegui, estou vivendo hoje. E no mais é isso, gratidão mesmo pelo apoio da Uneafro, não só da Uneafro, como também de outras pessoas que me apoiaram desde o começo. E no mais é isso, só agradecer mesmo e desejar que todos consigam passar assim como eu também consegui. E é isso. Giovânia, dá um salve aí, como é que tá aí na Universidade Federal? Fala com a galera como é que foi essa sua chegada, o seu curso, se você está gostando. Então, eu estou gostando muito do meu curso, está sendo uma experiência muito legal e também estou fazendo muitas amizades legais, pessoas que, né, com certeza eu vou querer levar para a vida. E o que mais? Bom, a minha chegada foi meio assim, tipo, eu já cheguei bem depois das outras pessoas que estão na minha turma, né? Por causa que antes a gente teve que passar pelo processo de procurar uma moradia, então eu já cheguei bem depois, então foi um pouquinho difícil, porque eu tive que me adaptar, procurar um grupo, sendo que todas as pessoas já se conheciam, sabe? Meio que já se conheciam, assim. Então, foi um pouco difícil, mas mesmo assim eu consegui me adaptar, encontrar o meu grupinho ali dentro da sala. Mas, no geral, está sendo uma experiência muito incrível. Tipo, é muito doido pensar que até o ano retrasado eu não tinha, assim, noção de que hoje eu estaria já no meu terceiro termo, né, da faculdade. Então, é muito legal a experiência e viver o novo, eu acho que é bastante, às vezes é apreensivo, é assustador, mas vale a pena. É muito incrível mesmo. Não tem palavras para descrever, sabe? É muito legal. Legal, Giovânia, obrigado aí. Muito Eu que bom aí. agradeço. Satisfação, então sempre se vendo sempre, né? Obrigada. Valeu. Luigi, boa noite, tudo bem com você? Boa noite. Salve, Luigi. Beleza? Fica à vontade de se apresentar aí, guerreiro. Boa noite a todos. Meu nome é Luigi, sou do norte de Minas, da etnia Chacreabá, né? E faço parte do núcleo virtual da Uneafro. Foi bem importante para mim, né? Essa caminhada me ajudou bastante. E eu recebi um apoio junto com a minha família, né, para ingressar na universidade, que era um sonho meu, né, entrar numa universidade federal, e a Uneafro foi bem importante nesse processo, me ajudou bastante. Acho que não, assim, acho que sem a Uneafro, eu não diria que seria impossível, né, mas ajudou bastante essa caminhada minha para chegar até aqui, junto com o apoio da minha família, né, feliz que fui o primeiro da minha família a ingressar na universidade, e eu espero também que muitos jovens da minha aldeia, seja de outras aldeias, de outras etnias, quilombola, consegue ingressar na universidade e realizar esse sonho. Legal. E como é que tá aí na Universidade Federal aí de São Paulo? Cara, tá uma experiência bem interessante, sabe? Porque é um ambiente, assim, quando eu cheguei, completamente diferente, novo. Assim como a Giovana relatou, né, que nós chegamos depois, os grupos já estavam formados, assim, mas a adaptação foi fluindo, né, no decorrer. E foi bem interessante, porque conheci a estrutura é muito boa, os professores são nota 10, e demais só agradecer, né, porque chegar até aqui foi bem importante, né, nessa trajetória, e estou muito feliz, né, por ter conseguido passar. Eu também acredito que os estudantes que estão nesse sonho de entrar na Universidade Federal vai conseguir realizar esse sonho. E persistam e não desistam, porque vale a pena, lá no futuro vai valer a pena toda essa caminhada. Valeu, Luiz, obrigado, satisfação, tamo junto. Boa caminhada, a gente sempre está perto, né? Muito obrigado aí pela participação aí. Agora eu queria chamar a nossa outra guerreira, Roberta. Tudo bem, Roberta?
Oi, tudo bem? Queria que você se apresentasse, falar de onde que você é, como é que foi a sua trajetória no mundo virtual, a universidade que você está. Fica à vontade, guerreira. Chamo Roberta, eu sou moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu fui estudante do Núcleo Virtual em 2021. Atualmente estou no 8º período do curso de Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense. E é isso, né? Assim, eu fui estudante do Núcleo Virtual muito assídua no período que eu estudei, assim. E eu sou mãe solo, então quando meu filho estava na creche, eu sempre estava estudando muito. Lembro que tinha um professor chamado Adriano, nem sei se ele estava aí, mas acho que ele foi fundamental para algumas aulas para mim. E assim, agora eu estou me encaminhando para o final do último ano na graduação. E eu lembro que a Vanessa, que faz parte também da Uniafro, foi fundamental, porque eu lembro que a Uniafro ela não foi só me proporcionou aula, né? Eu fiz reiki, foi quando eu comecei meu processo de terapia, então naquele período foi fundamental para o meu ingresso, porque como eu morava sozinho com meu filho só tinha 2 anos na época, tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. E aí eu consegui, né? Agora eu tô no último ano já da graduação. Ô, Roberta, da hora, muito bom. Prazer aí em ter você aqui. Muito obrigado por você estar aqui presente. Sei que você está na correria aí, mas acho que é muito importante a sua experiência, a sua luta. Você é uma referência para nós, assim como o Luiz e Giovânia, né? Acho que é muito importante. Obrigado e espero que a gente seja convidado aí para o final do seu curso aí, para a gente comemorar junto, tá bom? Satisfação. Obrigado. Gratidão por você estar aqui, viu? Parabéns pela luta. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Agora eu queria chamar aqui, pessoal, mais uma pessoa importante, o professor Éder. Queria que ele se apresentasse, né? Falasse um pouco de onde é que ele está. Ele é um professor nosso que está lá no território Jacareabá de Minas. Aí queria que ele contasse um pouco como que é o percurso que ele tem acompanhado. Também alguns estudantes lá, todo ano a gente tem uma turma lá. E aí, Éder, tá na escuta, guerreiro? Boa noite a todos. O áudio tá me ouvindo? Boa noite, guerreiro. Fique à vontade, se apresente, fala um pouco daí. O que você tem feito aí através do núcleo virtual? Como é que estão os estudantes? Fala um pouco sobre você e a trajetória aqui na UNEAF. Bom, de imediato eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Fico feliz de estar ouvindo o relato de Giovana, de Luiz, dos demais estudantes que foram, né, participaram dos cursinhos da UNEAF, do cursinho popular, e a gente vê que quando eles querem, né, e vão atrás e tenham, né, as parcerias, eles conseguem, né? Às vezes a gente precisa só de um apoio, de uma força, de um parceiro, né, para que esses jovens acessem a universidade. Bom, meu nome é Éder, sou da etnia Jacareabá, sou aqui do norte de Minas Gerais, já aqui na divisa com a Bahia. Nós somos quase 13 mil indígenas, né, num território de aproximadamente 56 mil hectares, né, de 36 a 37 aldeias, né. No momento, só a comunidade aqui, a aldeia de Rancharia, que está mais ativo participando dos cursinhos da UNEAFRO, mas esse ano a gente já conseguiu inserir estudante de outras aldeias, né? A gente espera que a gente consiga colocar mais estudantes, trazer mais estudantes para fazer o cursinho. A gente ainda funciona na modalidade virtual, mas a gente tem o desejo que futuramente a gente possa conseguir um núcleo físico, né, um cursinho, né, com professores daqui mesmo, né, com o pessoal daqui,
Mas isso é um sonho. Mas é isso, eu sou articulador aqui, a gente busca, né, tá divulgando a UNEAFRO, sabe da importância do papel da UNEAFRO para que jovens que estão no ensino médio se preparem, né, para entrar na universidade, e para aqueles que já pararam, né, que às vezes, devido, né, a falta de oportunidade, não teve como seguir nos estudos, mas que ainda pensam, ainda que, né, que querem estudar, que querem fazer a universidade, né? A gente fica muito feliz que a gente tem, né, por ter essas parcerias, né? Eu conheci a UNEAFRO através da minha irmã Gilmara, que é estudante, né? Ela falou, depois eu vim conhecer o Leandro, parceiro nosso aqui, né, forte, está sempre dando apoio, né, ajudando a gente no que a gente precisa, no sentido de estudar, de trazer o cursinho, né, mesmo que na modalidade virtual para a gente, para os alunos assistir a aula, participar, buscar né, seu sonho. Então, é isso, a gente está para somar, né, para mostrar para esses alunos que eles têm capacidade, que eles podem, mesmo que a história, né, ela não tenha sido favorável para nós indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos, mas que a gente tem parceiro, que esses meninos têm oportunidade de acessar a universidade. Além disso, eu gostaria de falar muito sobre, eu não sei se é permitido, mas lembrar que, né, foi comentado, esse é um ano político, né, um ano que a gente tem que ter muita consciência, né, olhar para esses projetos, né, que são oferecidos para os povos, né, que foram marginalizados historicamente, né, deixados à margem da sociedade, né, só para lembrar que esse ano é um ano político. E voltar lá, né, nos cursinhos, vamos, né, buscar, vamos correr atrás de projetos políticos que possam ajudar esses meninos. A gente está aqui para somar, e é isso, né? Falar que a gente do norte de Minas aqui, da etnia Chacreabá, a gente fica muito feliz, né, de ser participante também, de ter essa oportunidade, né, desse jovem tá ingressando. E quando o Luiz e a Giovana colocou, eu falei, meu Deus, esses meninos estão em São Paulo, a gente aqui no norte de Minas, aqui, e a gente fica um receio, e esses meninos vão para lá, e como que esses meninos vão ficar lá? E depois a gente fica tranquilo que tem os parceiros, tem o UNEAFRO, além dos cursinhos, eles dão esse apoio, né? Eles ajudam no sentido de orientar, né? De direcionar esses meninos para eles não ficar só, né? Porque a gente tem muito esse receio também. Então, isso é destacar mesmo a importância da UNEAFRO. A gente já vem de 3 a 4 anos com cursinho virtual aqui. A gente está sempre inserindo mais estudantes, a gente já alcançou alunos e estudantes de outras aldeias, e a gente acredita, né? Eu acredito que futuramente agora a gente vai conseguir trazer mais outras aldeias, né? Porque o número de jovens indígenas Chacreabá aqui do norte de Minas é grande, né? E além disso, a gente também tem as comunidades vizinhas, né? Que são pessoas também que não tiveram, não têm condições, né? De fazer um cursinho, né? Para se preparar, né? Além do ensino médio que conclui, fazer um cursinho para se preparar para entrar para a universidade. Também é uma vontade nossa ter que, né, ir atrás desses alunos, trazer eles, né, desses jovens, para também estar participando do cursinho. Então é isso, a luta nossa é essa, né, como eu coloco sempre, a gente tá para somar, para ajudar, né, no que for possível. E eu fico feliz pela Giovana, pelo Luiz, pelos, né, os outros alunos que relataram aí as suas conquistas, né, a gente fica feliz, muito feliz mesmo, porque também é um sonho da gente ver, né, jovens Chacreabá, ver jovens que da periferia, quilombolas, ribeirinhos, está acessando a universidade, né, que é um direito que foi muito tempo negado a nós, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Obrigado, Éder. Muito obrigado aí que você possa estar aqui, né, falando um pouco com a gente, trocando. A gente foi até aí o território, a gente tem passado alguns estudantes aí, né? Muito importante. Fico muito agradecido. E vamos continuar na luta aí agora em 2026, com nossa nova turma, né? A turma está toda animada, a gente tem acompanhado, agora a gente vai estar aqui mais presencialmente nas aulas, né? Iniciando essa aula de hoje. E agora, pessoal, quero agradecer aqui
essa sala aqui, a todos que estiveram aqui, Giovana, Roberta, Luigi, o Éder também. E agora a gente vai passar aqui para os professores, que a gente vai apresentar o nosso material, e o professor Alec e o professor Perê vai estar passando para vocês o nosso material, que a gente vai, a partir de agora, mostrar o cronograma para vocês, o material, contar um pouco do material, vocês vão ter acesso. A gente já colocou no nosso grupo lá de WhatsApp, vocês já baixaram também através da plataforma. Então, vocês esperem só um minutinho aqui para a gente estar passando aqui para eles, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Voltamos. E aí, pessoal? Beleza? Fala se não é inspirador, né? Sensacional aí as histórias todas, né? Motiva muita gente a continuar na luta. Espero que motive vocês aí também a insistirem conosco nessa luta, porque o que a gente quer ver é nossa gente aí se formando nas universidades e crescendo. Beijão, querido. Porque... Tá ligado? Mais perto, né? Beleza. E é isso, né? O nosso projeto é ver todo mundo na faculdade aí, faculdade pública, e fazer as lutas que tem que ser feitas, né? Eu e o Perê, a gente vai falar agora de uma parte mais, digamos, estrutural dessas aulas virtuais que vocês vão assistir. Tá bom? Então, num primeiro momento, eu vou falar da plataforma Steve Biko. Acredito que todos que estejam aí acompanhando com a gente essa transmissão já estejam inscritos. Quem não tiver inscrito, né, só entrar nas nossas mídias sociais, entra lá no Instagram, né, Afro Brasil, tem lá videozinho ensinando você a fazer a inscrição e conseguir acompanhar as aulas através da nossa plataforma Steve Biko, tá? Que foi uma conquista do movimento, né? E é por onde vocês vão conseguir acessar as aulas gravadas, né? E os materiais também publicados aí, eventualmente pelos professores. É lá que também vocês encontram a apostila em PDF, embora isso seja algo viável, né, Paulo, da gente também fazer o envio no grupo de WhatsApp e a gente deixa lá na mídia guardadinha para vocês fazerem um bom uso dela, tá bom? Então, assim, galera, o núcleo virtual, basicamente, ele vai sempre oportunizar para vocês o acesso à aula. E você é aluno, aluna ou alune, né, do núcleo virtual pelo período de tempo que você quiser, tá? É claro que, assim, para a gente, né, é importante ver vocês sempre se aprovando, né, conquistando essa vaga, mas, assim, a gente sabe também que essa luta, ela tem um tempo diferente para cada um, tá bom? Então, assim, quem já está inscrito, a gente ainda conversa em algum momento aí, né, e acabamos também ali no grupo de WhatsApp, caso de necessidade, dá um toque na gente, que a gente dá uma devolutiva, tá? Ai, Alec, ai, Paulo, a gente está com algumas dificuldades aqui de acesso, o que a gente pode fazer? A gente faz essa conversa aí para ajudar vocês, tá bom? Então, assim, o que vocês vão achar dentro do núcleo virtual? Vocês vão achar as aulas gravadas e as atividades, tá? O que dá para você, aluno, aluna, alune, uma possibilidade muito interessante, que é a de simplesmente se organizar em relação a isso que você está estudando, né? A gente sabe que muitos dos estudantes que estão com a gente são pessoas que simplesmente têm uma rotina diária, cheia de trabalho, né? Às vezes tem filho, tem filha, e aí tem que se desdobrar, né, para estar cuidando das coisas, estar trabalhando e também estar estudando. Então, o fato de você ter esses conteúdos no núcleo virtual permite que você se organize, né? Monte essa sua rotina de estudos também, para que você possa ir, evidentemente, assistindo essas videoaulas, né? E trocando com os professores,
vocês possam fazer a construção desses conhecimentos necessários para estar conseguindo a vaga. E esse ano, né, a gente tem uma coisa muito legal, que foi uma ideia do Paulo, e que a gente vai implementar esse ano, tenho certeza que vai dar muito certo, que são as aulas que a gente vai dar dentro do Google Meet, né, para que vocês possam participar, também interagir, também trocar com a gente. E são aulas que vão trabalhar alguma questão, né, da atualidade, ou de repente alguma disciplina, né? Aí o professor vai dar lá uma aula de física, já é uma oportunidade de você também ali tirar uma dúvida, né, entender como se resolve ali determinada atividade, exercício, enfim. Então, nesse ano aqui, todas as sextas-feiras, às 19h30, a gente tem um aulão, né, que a gente vai fazer de forma remota, via Google Meet, e vocês podem estar acessando aí para usufruir desse espaço junto com os outros colegas, né, que vão estar presentes ali na sala virtual, e também poder estar trocando com o professor, com a professora, tá bom? Bora para a apostila, então, agora? É isso? Boa. Agora eu vou passar para o Paulo, para ele explicar para vocês esse material sensacional, do qual, inclusive, né, foi um dos autores aí, e aí ele vai conseguir conversar muito bem, com muita propriedade com vocês sobre esse material que a gente tem, que é muito rico, viu? Valeu, Alec. Bom, pessoal, partindo para os finalmente, que já são quase 9 horas, eu vou aguardar para ver a possibilidade de nós compartilharmos a apostila. Aí o pessoal vai dando uma orientação, a gente depende do pessoal para a gente fazer um trabalho legal para vocês também. Enquanto a gente não compartilha, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se está aparecendo, a apostila física impressa, esse material robusto. Então, nós temos aqui muito conhecimento, então é um material excelente. Então, eu quero falar um pouco sobre esse material por pelo menos 3 motivos. Poderia falar o resto da noite aqui. A gente poderia entrar para começar a resolver exercícios, mas 3 motivos. O primeiro motivo, pessoal, é que é um material excelente, de qualidade. É um material que, assim que vocês começarem a mexer aí no PDF, ou para quem tiver acesso ao material físico, vocês vão ver que tem muita qualidade. E para ter essa qualidade, tanto na impressão quanto na diagramação, um grupo de pessoas se envolveu nessa produção. Então, eu espero oportunizar, como disse o Alec aqui, que essas pessoas que participaram, que estão aqui, por exemplo, na produção executiva ou na revisão, como a Bianca Santana, a Fabíola de Carvalho, a Thaís Santos, a Vanessa Nascimento, essas produtoras executivas que possam falar para nós sobre o processo de construção desse material, que não é simples construir um material como esse. Então, esse é um ponto, a qualidade do material. Um outro ponto importante é que ele traz alguns textos que talvez a gente possa compartilhar com vocês. Enquanto a gente vê na tela, está aparecendo para vocês na tela, o sumário. Então, nós temos aí os capítulos. Vocês devem estar vindo aí do capítulo 1. Consigo. Eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou para um outro ponto onde eu consigo falar e já mexer no texto também. Vai dar tudo certo. Só a setinha para baixo e para cima. Pronto. Agora, nós temos aqui a apostila dividida em capítulos. Eu creio que vocês já tenham recebido o PDF com esse conteúdo. Quem não recebeu, nós jogamos lá no grupo, no WhatsApp. Algumas pessoas podem ter entrado depois. A gente vai repostar, vai deixar salva a mensagem, porque nós precisamos da intenção, precisamos incentivá-los. Tem toda uma parte teórica para esse processo, mas, na real, pessoal, as ferramentas para que vocês acessem os vestibulares são ferramentas como essa apostila. A prática é resolver exercícios. Então, além dos textos norteadores, textos disparadores ou textos motivadores, nós temos questões. Então, acho que uma das questões que eu coloco aqui, um dos pontos que eu trago de importante da apostila é que foram elaboradas questões muito importantes aqui. Então, por exemplo, aqui, capítulo 1, África. Introdução aos estudos africanos. Texto do Kabengele Munanga. É uma referência para nós nos estudos. Acho que desde a minha adolescência, quando eu comecei no movimento negro, no núcleo de consciência negra, em 1993, o professor KB já era alguém como referência para os militantes daquela época. E nós temos outros capítulos que falam sobre a questão do meio ambiente, e temos alguns nomes que certamente vocês já
leram ou já tiveram acesso, que estão também na apostila. Como, por exemplo, temos textos da Marielle Franco. Né? Nós temos texto aqui, por exemplo, da Mariane Castro, que é professora também. Temos texto da Sueli Carneiro, capítulo 10, sobre feminismo, enegrecer o feminismo. Temos texto capítulo 12, LGBTQIA+, a transfobia é uma problemática brasileira. Então, os textos, eles nos levam para esse tema, mas o segundo ponto importante dessa apostila, que eu queria falar para vocês, como o Alec colocou, lá no capítulo 6, né, em um outro momento, a gente vai ter o prazer de poder falar sobre esse texto. É um texto que eu tive a possibilidade de escrever durante a pandemia, enquanto muitos colegas não tiveram a oportunidade de escrever por questões reais de saúde, do familiar, do companheiro, da companheira. A estrutura mental, às vezes, não estava legal. Eu discutindo com os colegas sobre enviar o texto para que fosse publicado na apostila, os colegas começaram, mas não puderam concluir. Então, eu me sinto feliz por ter o meu texto sido um dos escolhidos, mas entendo que outros colegas, em situações melhores, escreveriam também, e é isso que nós queremos com o segundo volume, uma segunda apostila. Então, esse texto, capítulo 6, Ditadura Militar, Racionais MCs e a Constituição Federal. A ideia é nós discutirmos sobre o protagonismo da juventude na questão política. Como se vocês que estão aí com 15, 16, 17 anos, e os mais velhos também, tem várias idades, né, dentro do cursinho, entendessem a importância e o papel da juventude há 30 anos atrás. Então, nós temos várias referências dentro do movimento negro, do movimento hip-hop, que começaram um movimento de cidadania e de conscientização a partir do hip-hop, por exemplo. Então, eu tento fazer esse resgate relacionando Racionais MCs, que, assim como o Guelé 10, o Estudo da Mulher Negra, começou a se potencializar no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, é legal a gente poder discutir sobre isso. E um outro ponto que eu acho importante, seria o terceiro ponto, para a gente ir fechando, é que nós precisamos planejar as aulas. Então, além desse texto, que é a apostila, nós temos um material físico também, que é um planner. E esse planner eu não consigo mostrar para vocês, mas eu acho que o Alec pode mostrar ali na câmera. A câmera, num outro momento, então, porque a gente está só na apostila, o planner é uma forma de vocês organizarem os estudos. E eu, enquanto coordenador dos professores, preciso ajudar os professores, e o Alec, como apoiando os estudantes, deve ajudá-los na orientação dos estudos. A Débora Dias, que está conosco aqui, já nos ajudou, num outro momento, orientando os estudantes sobre como estudar, né? Ensinar a aprender. Como trabalhar com as ciências humanas, ciências da natureza, com as exatas. Então, é importante ter um ritmo e ter uma constância para os estudos. Então, o planner vai fazer você entender que os pontos fracos, né, aqueles pontos que vocês menos estudam, talvez porque não tiveram aula, precisam ser retomados. Então, o interessante, pessoal, é começar a resolução dos exercícios. Então, na nossa próxima aula, deve ser na sexta-feira, ou no meio da semana, se houver uma aula síncrona, nós vamos atualizar sempre o grupo, o ponto inicial seria planejar as aulas. Saber o que estudar, quando estudar, qual o conteúdo, e nesse momento, dar uma olhada nessa apostila é fundamental. Eu quero ver o feedback de vocês depois pelo grupo, para saber o que vocês acharam, que texto vocês curtiram, que texto a gente pode trabalhar, a gente pode organizar uma aula a partir dessa demanda, a partir do que vocês acharem. Eu vou mostrar um pouco da apostila para vocês, só para vocês verem como que ela se organiza, né? Um texto aqui iniciador, para começar a estudar e editar sempre. E já começam aqui a proposta, tem aqui o Abdias Nascimento, capítulo 1. Então, eu acho muito bacana também o layout, eu acho importante a gente frisar. Tem uma introdução aos estudos africanos e tem lá os exercícios. Então, com base no texto 1, a gente vai ter questões relacionadas a química, biologia, física, matemática, português, inglês, geografia, sociologia, história e filosofia. E aí a gente vai ter os exercícios aqui. Biologia, tem as referências, então tem a FUVEST de 2017, de física, e vai. Terminando essa sequência de exercícios, que eu acho importante, eu acho que um dos pontos que, além do layout, da apostila, além do conteúdo, a curadoria ou a escolha das questões, que é um dos pontos que os próprios professores elogiam também, como que foi feita uma seleção bacana de exercícios para o vestibular.
Então, a gente continua nos exercícios, vai passando, até chegar no próximo capítulo. Tem um gabarito, e a gente sempre fala para vocês resolverem, tentarem, para depois ir para o gabarito. Eu acho que isso é uma curiosidade que a gente pode aprender a controlar. E aí já vem aqui Beatriz Nascimento e o capítulo 2, Soberania Alimentar. E assim por diante. Texto curto e muitos exercícios para vocês resolverem. Tá bom? Então, eu acho que era isso, falar sobre a apostila, falar que nós temos o material e não tínhamos quando a gente começou, 2018, 19, 20, vimos a necessidade de ter um material próprio, usávamos o material de um parceiro, e agora esse material tem a nossa cara, atende demandas que sempre existiram, de um material que não seja eurocêntrico, e nesse caso agora um material afrocentrado, e falando também sobre questões de gênero, questões de raça, questões de meio ambiente, são questões atuais. Então, é importante que vocês se apaixonem pela apostila. Outros materiais a gente vai mandar também, vídeos, tem várias formas, né, da gente poder aprender, mas a apostila eu acho que precisa ser explorada por vocês. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui um questionamento. Então, pessoal, vamos abrir aqui a câmera para a gente fazer um fechamento. Então, pessoal, deixa eu ver se enquadrou, tá tudo ok? Ainda não. É o tempo de sairmos da tela das apostilas e entrar no ao vivo aqui. Deixa eu ver. Tem um delay. Mas, enquanto isso, pessoal, eu vou me despedindo de vocês. E esse compromisso que nós queremos de vocês é um compromisso que vocês podem ter certeza que tanto o Thiago, que está com a gente aqui da TV Uniafro, Tchaka, que são os meninos do audiovisual, eles têm esse compromisso. Nós, enquanto professores, voluntários, coordenadores, temos esse compromisso. E nós esperamos de vocês, que vocês estejam presentes. Eu já recebi mensagem aqui, minha amiga não se inscreveu, hoje é a aula inaugural. Eles podem se inscrever, convidem os colegas. Às vezes, os pais também não tiveram a oportunidade de estudar na idade adequada, muito porque vocês nasceram, e aí eles tiveram que cuidar de vocês. Então, a gente pode dar esse orgulho para eles, mostrando que encontramos um cursinho gratuito, encontramos um cursinho que nos cabe, e independente do território que moramos, prestaremos o Enem, e aí vocês podem contar conosco. Eu vou passar para o Alex para fazer o fechamento, e agradeço por vocês estarem conosco aí até agora. E vamos que vamos, sexta-feira, estamos juntos. Beleza? Acho que é isso mesmo. Agradecer ao Paulo, agradecer a todos os professores e professoras que passaram aqui, aos alunos que conseguiram dar para a gente um depoimento muito importante, né, sobre a importância de acreditar que é possível, sim, alcançar esse sonho de uma universidade pública, e isso muda a vida não só da pessoa, né, da família toda. É muito louco. Eu lembro que, assim como vários falaram aqui, eu também fui a primeira pessoa negra da minha família a conseguir entrar numa faculdade, né, o primeiro da minha geração. E é incrível como esses exemplos, né, eles acabam se consolidando dentro da família, e isso acaba puxando todo mundo, né? De repente, pai, mãe, tio, tia, né? Quem não teve a oportunidade de estudar aí. Então é isso, galera. Agradecer demais a presença de vocês, né? Continuem nessa luta aí com a gente. Quer dar um salve aqui também, mano? Dá um salve pra galera. E é isso. Vem com nós aí. E a gente tá junto nessa luta. Que vocês precisarem da gente, bora lá. Salve, pessoal. Queria só agradecer a todo mundo que está aí presente, né? E aí eu queria chamar a nossa galera que está aqui nos bastidores, graças a eles que fizeram aqui nós, né? E aí eu queria chamar aqui o Thiago, para dar uma voz aí, falar um pouco o que vocês fazem aqui. Salve, rapaziada. Boa noite. É uma enorme satisfação estar aqui somando com vocês. Esse cara correu, pô. E essa é a nossa função, né, mano? De recontar a história do nosso povo com a nossa ótica, com a nossa cara, com a nossa identidade, com a nossa cara preta.
e com o nosso saber, com toda a nossa ancestralidade, com toda a nossa bagagem cultural. Eu espero que vocês aproveitem. Cada professor aqui é uma biblioteca de saber. São pessoas que viveram muitas coisas e que podem proporcionar o melhor para vocês. Então, eu espero que vocês aproveitem os cursos, espero que vocês aproveitem ao máximo a apostila, o material e o saber de cada um e cada um aqui desse movimento. Certo? Muito obrigado. Conta com a gente aí. Nós. Eu tenho que falar ainda. Sobrou alguma coisa para eu falar? Então é isso, né? Mano, dá um salve aí. E fazer um convite aí para vocês. Vou até tirar o fone aqui, mano, que eu tô nos bastidores, aí o que eu tô falando aqui vai chegar aqui para mim daqui a pouco. Então é isso, e fazer o convite, né, para, como a Débora falou, e que o pessoal já falou também, agora vocês fazem parte do movimento negro, né, mano? Então é isso. Quem quiser somar aí no audiovisual, entre em contato lá no Instagram da TV UNEAFRO. Enfim, para a gente movimentar, para a gente trabalhar, fazer as coisas aí. E o meu incentivo aí para vocês também, que estão chegando aí, que vai dar bom, mano. Vai dar certo, vocês vão passar no vestibular. Não vai ser fácil, ninguém nunca falou que seria, mas contem com a gente aí. E é basicamente isso. Foi da hora, gostei da sessão de hoje. E aí, como é que finaliza agora? Então é isso, um beijo para todo mundo aí, para minha família. E tamo junto, 17 anos UNEAFRO. Cola, vamos estudar. Da hora.